Olá, graça e paz a todos. Quero trazer para vocês uma reflexão que eu tive hoje, baseado num filme que eu assisti hoje, mas não vou dar o título, não quero fazer propaganda de filme, mas que traz um tema muito sério para os nossos dias, que é falando sobre como nos apresentaremos diante do Senhor. Porque tem muita gente por aí pregando heresias, dizendo que Deus não se importa com o nosso pecado, Deus quer só o nosso coração, né? Independente de como você viva, Ele vai te salvar. Mas não é bem assim o que a Bíblia nos diz. E entre os achismos de alguém e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. E eu vou procurar me adequar ao que ela manda e não tentar adequá-la a mim, entenderam? E eu quero trazer aqui, eu não vou ler o texto, porque o texto é um pouco extenso, mas a passagem para a gente meditar a respeito está lá em Mateus 22, de 8 a 14, quando um rei prepara o banquete do casamento de seu filho e ele manda seus servos convidar os seus amigos, as pessoas mais próximas a ele. E quando esses servos chegam para convidar essas pessoas tratam mal esses servos, né, desprezam o convite do rei, até agridem e matam esses servos que foram convidar. Então o rei, quando ele fica sabendo disso, ele fica muito irado, mas muito furioso, e manda exterminar todo aquele povo, né, aquelas pessoas que se diziam amigas dela, mas que abandonaram o seu convite, rejeitaram o seu convite. E o rei manda que seus servos saiam pelas ruas e tragam para sua casa todo tipo de pessoa que tiver disponível, seja ela boa ou má. Né? Mandou todo mundo vir para a casa dele. Quando estavam já todos instalados e devidamente paramentados, devidamente vestidos para a festa, o rei entra na sala do banquete, no salão do banquete, e encontra uma pessoa ali vestida de forma inadequada para a festa de casamento. E ele pergunta para essa pessoa: amigo, como é que você está aqui na festa do casamento vestindo uma roupa indevida? A pessoa se calou e o rei mandou que essa pessoa fosse amarrada pelas mãos e pelos pés e fosse lançado na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. E por fim o Senhor Jesus, ele fala, o último versículo, no versículo 14, ele fala: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem, ela nos mostra uma característica muito séria em relação à graça. A graça, ela vai abranger todos, mas só permanece na presença do Senhor aqueles que estiverem vestidos adequadamente. Não são todos que vão permanecer na presença do Senhor. Não são todos que vão habitar as regiões celestiais com Cristo. Não são todos que vão gozar
do título de sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somente aqueles que estiverem com as vestes limpas diante do Senhor. Somente aqueles que tiverem suas vidas realmente transformadas pelo Senhor é que vão habitar com Ele. Somente aqueles que foram transformados pelo Senhor é que poderão ser chamados realmente salvos em Cristo. Ao mesmo tempo que a graça de Deus chama a todos e acolhe a todos aqueles que tiverem com o coração disposto a aceitar o convite, cabe aos convidados se comportarem adequadamente ao novo padrão de vida revelado pela graça de Deus. Pois quem se aproxima de Deus não pode continuar a viver do mesmo jeito que vivia antes, afastado de Deus e entregues ao pecado e aos seus maus costumes. E nós temos uma porção de versículos que falam isso. Vamos mencionar aqui cada um deles. Provérbios 28:13 diz: quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Isaías 55:7 que os perversos mudem sua conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Pois quem se volta para o Senhor, para que ele tenha... deixa eu repetir. Isaías 55:7 que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele perdoará generosamente. Mateus 3:1-2, na Bíblia Judaica Completa, diz o seguinte: durante aqueles dias, João Batista chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem: abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 3:7-10, também na versão judaica, diz assim: quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse-lhes: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Não suponham poder consolar sem mesmo dizendo: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão dessas pedras. O machado já está junto à raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João 5,14, na Bíblia Judaica, diz: mais tarde, Jesus o encontrou na área do templo e lhe disse: olhe, você já está bem. Entretanto, pare de pecar, ou algo pior pode lhe acontecer. João 8, 10 e 11, também na Bíblia Judaica, diz o seguinte: pondo-se em pé, Jesus lhe disse: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus falou: nem eu a condeno, agora vá e não peque mais. Diante dessas passagens, a gente pode entender que a roupa de casamento exigida pelo rei na primeira passagem, na parábola contada no início, refere-se à mudança de comportamento em relação ao pecado, no sentido de abandoná-lo e de voltar-se para Deus. A Bíblia chama essa mudança de comportamento de arrependimento, do grego metanoia e do hebraico teshuvah, que significam mudança de mente e de rumo. Da mesma forma que aquele convidado foi expulso da festa por não estar trajando roupas dignas de um casamento, aqueles que não tiverem se arrependido de suas vidas de pecado
não poderão participar das bodas do Cordeiro e, consequentemente, do reino de Deus. O apóstolo Paulo traz o mesmo alerta em diversas passagens, como em Romanos 5-7, que demonstram a nossa responsabilidade em abandonarmos o pecado diante da graça de Deus, mesmo sabendo que somos assediados pelo pecado o tempo todo. E também nas passagens abaixo ele deixa bem claro essa mesma situação. Romanos 6:9-11 fala que aqueles que vivem de forma injusta não poderão participar do reino de Deus. Dê uma lida nessa passagem e vocês vão ver que aqueles que vivem de forma injusta, de forma iníqua, de forma desrespeitosa à graça de Deus, não participam da graça do reino de Deus. Também, Efésios 4:17-32, fala que nós não devemos mais viver como gentios, de forma imprudente, de forma pecaminosa, de forma indecente. Nós não podemos ter palavras torpes na nossa boca, palavrões, xingamentos, palavras injuriosas, sabe, ofensivas. Nós não podemos ter, queridos. Não devemos mais mentir mais uns para os outros. Devemos só viver na base da verdade. Sei que muita gente vai me chamar de quadrado, de fariseu. Só que fariseu é aquele que vive no pecado escondido atrás de uma religião. Esse é fariseu. Porque aquele que procura viver como Cristo manda a gente viver, não é fariseu, pelo contrário. Esse é discípulo de Cristo. Vamos colocar os indivíduos nos devidos lugares. E também, se existe alguém pregando um evangelho que seja tolerante ao pecado, não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra, diz que essa pessoa é anátema, é maldita. Tá? Como está ali em Gálatas 1:6-10. Infelizmente, tem muita gente por aí pregando um evangelho que acoberta o pecado. Quando, na verdade, o evangelho confronta o pecado para que sejamos transformados, para que sejamos libertos, para que sejamos transformados, para que saiamos das trevas e habitemos na luz do Senhor. Como está ali em Colossenses 1. Por fim, eu quero trazer os conselhos deixados pelo apóstolo João em sua primeira carta, que nos alertam quanto ao viver na prática do pecado e sobre como se comporta aquele que é nascido de Deus. Primeira passagem tem em 1 João 1:5-10. Fala o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. 1 João 2:3-6 fala o seguinte: e sabemos que o conhecemos, se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso
e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2, 15 e 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Pois quando amam o mundo, o amor de Deus não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso pelo prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém de Deus, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas desejam tanto. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. 1 João 2, 28 e 29 fala: Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo e também sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. 1 João 3, 4 a 6 fala o seguinte: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. 1 João 3, 7, 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que ela é justa, como ele é justo. Mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. E por fim, 1 João 3, 9 a 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Eu acredito que essas passagens sejam suficientes para que nos arrependamos dos nossos maus caminhos e, humilhados, nos aproximemos do trono da graça e peçamos perdão e misericórdia ao nosso Senhor, para que sejamos restaurados e curados por Ele. Que a graça de Deus lhes abençoe ricamente. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Amém.